Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e mais uma vez queremos aprender contigo da Tua palavra, queremos as Tuas bênçãos para nos situarmos com esta santa palavra e assim caminhar dia após dia durante o tempo que Tu nos permitires, até o dia que tomares o Teu povo. Abençoa-nos mais uma vez e abençoe todo o Teu povo ao redor do mundo. Abençoe todos os nossos pastores, irmãos e irmãs, todos aqueles, ó Deus, que Te servem, que Te amam, que o Senhor possa ordenar o caminhar de cada um diante de Ti mesmo e assim aperfeiçoar. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe de um modo especial agora. Amém. Ao nosso boa noite, igreja, que a graça do Senhor seja convosco. Eu sempre lamento que às quartas-feiras deveríamos ter mais gente. Porque estamos ocupando um pequeno tempo, eu quero ocupar realmente menos tempo do que temos ocupado durante as quartas-feiras para uma pequena palestra. Vamos ler as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo, eu disse? Não vai ser 12, não, vai ser o 10, né? Verso 12, só um versículo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Vamos todos repetir? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Outra vez. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Podeis assentar, que Deus abençoe a cada um. E a vocês também que estão em contato conosco pela internet. Esperamos que seja uma bênção em vossos lares. E que possa transformar este momento num momento de culto. Então, guarde também toda a reverência e atenção para que Deus possa lhe alcançar todas as bênçãos. E este versículo, eu creio que todo cristão sempre tem ele como uma solene advertência de Deus, porque, na verdade, ele soa como uma solene advertência para todas as pessoas, indistintamente, para todos os cristãos de qualquer raça, de qualquer nível social, de qualquer nível espiritual, e, vamos dizer, a todos, seja o jovem, seja o rapaz, seja o homem, a mulher, o diácono, o tesoureiro, o pastor, todos. Por isso nos diz, quem está de pé, então cuide que não caia. E ninguém vai cair se estiver caído, cai quem está de pé, não é certo? Paulo, ele aponta para Israel, que Israel, todos, ele começa dizendo, não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia,
e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E conclui Paulo dizendo, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, como exemplo, né? E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Então, Paulo, ele enumera várias coisas que levaram aqueles irmãos israelitas a se prostrarem, a caírem. Cobiça, idolatria, maledicências, né, prostituições, murmurações e mais outras coisas. Então vejamos que ninguém cai sem motivo. Há um tropeço. A pessoa tem que tropeçar, tem que ter algum motivo. Então veja vocês que eles não eram pessoas quaisquer, eram filhos de Abraão, eram herdeiros de todas as promessas, eram pessoas que aguardavam com ansiedade retornar para a terra prometida, eram pessoas que receberam um profeta, como nós, pessoas que tiveram diante de si a coluna de fogo, como hoje, pessoas que foram batizados em Moisés, quer dizer, creram em Moisés, tinha a nuvem como a vindicação de Deus entre eles, pessoas que cruzaram pelo mar, comeram do pão do céu, beberam da rocha que lhes seguia, que era Cristo, quer dizer, um povo especial. Mas não por serem especiais que eles entraram. Para entrar, eles deveriam, vamos dizer, se manter de pé, se manterem em ordem, dentro daquilo que Deus lhes mostrou, lhes revelou, vamos dizer, cobrou deles. Então, eles caíram por vários motivos. E quando Jesus estava discutindo com aqueles fariseus, e eles disseram, nossos pais comeram do maná, do céu, do pão do céu, e Jesus disse, todos eles morreram. E eles morreram. Quer dizer, estão separados de Deus. Perderam a salvação. Perderam a vida com Deus. Quer dizer, eles comprometeram o seu bem-estar espiritual e terminaram perdendo a salvação. E Deus chegou a jurar, não entrarão no meu repouso. Então, vejamos que Paulo, ele deixa neste pequeno versículo, esta advertência que todos
os cristãs, deveriam sempre pensar nela. Quem está de pé, cuide que não caia. E às vezes, aqui não está dizendo que é o crente novo que tem que cuidar. E que o velho já está mais do que aprovado. Aqui não está dizendo que é o que menos conhece as Escrituras. Aqui está dizendo de todos que estão de pé. Quem muito conhece, quem pouco conhece, quem tem mais do Espírito Santo, quem tem menos, porque tudo foi dado por medidas. E o próprio irmão Branham diz, eu não sou melhor do que um bêbado que converteu há 10 minutos atrás. E não é por uma pessoa ter dons que ela julga que está acima ou adiante dos demais. O perigo é para todos. O próprio apóstolo São Paulo, ele diz que ele temia, depois dele pregar a outros, ele mesmo fosse reprovado. Ele temia. Mas o grande apóstolo São Paulo, o homem que Deus o encontrou no caminho de Damasco, o homem a quem Deus tratou pessoalmente, mas ele como homem, ele tinha esse temor, como todos os homens devam se guardar dentro deste temor, porque o que nos guarda é o temor. É o temor. Então veja, qualquer pessoa, seja o diácono, seja pastor, seja jovem, seja moço, rapaz, seja quem for. Se está de pé, você está de pé, estou, pastor, então cuide. Pastor, você está de pé, estou, irmão, então se cuide. Diácono, mulher, homem, se cuide. É como o lar está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, porque não vai cair se está caído, cai se está de pé. Então veja, e eu creio que temos muitas e muitas advertências. Você conhece, vamos dizer, mensagens que soa como mensagens de advertência. Quem sabe pessoa que você olhava e diria, esse nunca vai ter problema. E hoje, com tristeza, às vezes você, quando olha a fotografia, ali está aquela fotografia. Fotografia é uma coisa boa, né? E ruim ao mesmo tempo. Se você olha um grupo ali, este aqui está de pé, este. Foi isso, foi aquilo, e aquele, foi isso, foi aquilo. Quer dizer, há motivos. Este aqui partiu, já está com Deus. Bem, está garantido. Mas enquanto se vive, é preciso se cuidar. Não adianta o que foi antes. O que importa é agora. Deus, Ele é já. Já, agora. Ele nos diz no livro de Ezequiel, que, filho do homem, eu te pus por atalaia. Se você avisar, e a pessoa tomar o aviso, e vier a espada, vamos dizer, se você avisa e as pessoas não tomam o aviso, e vier a espada, você está livre, mas se você não avisar, você é o culpado.
Então, a torre aqui é onde deva estar o atalaia. E ali Deus ainda diz que se o justo se desviar do seu caminho, olha bem, viveu 20, 30, 50 anos, corretamente, e se desviar do seu caminho, morrerá no seu pecado, e tudo que ele fez de justiça, de bom, é esquecido. Quer dizer, o que importa é agora. Por isso a Escritura diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas também tem uma coisa, se o ímpio viveu aí 50, 70 anos na impiedade e se converter, também é esquecida a sua impiedade. Deus é já, é agora. O que decide a posição do arrebatamento de cada um é já. É como você está agora diante de Deus. Não é os bons propósitos de amanhã. Deus não nos dá méritos pelos nossos bons propósitos. O que importa é já. Então a preocupação deva ser esta. Como disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. É como diz aquele hino, que, como é? Só desejo dar um passo hoje. Como quer dizer? Não, eu quero dar o passo hoje. Só quero hoje um passo andar. Vem, Senhor, vem me guiar. Vem minha fé sustentar. Fraco sou, débil sou, sem vigor. E o que mais? Quero as trevas deixar. Então, o que nos importa é dar cada passo do dia. É igual ao alcoólatra, o ex-alcoólatra, o alcoólatra anônimo. Um dia, lendo a reportagem sobre eles, eu fiquei admirado. Francamente, eu disse, isso é igual crente. Em um dia de feriado, eles se reuniram ali no Rio de Janeiro, mais de 5.000 ex-alcoólatras. Estavam felizes. Claro, deixaram a bebida. A história de cada um é quase semelhante a outro. Perdi o emprego, joguei meu futuro fora, joguei minha família fora, a bebida, com isso. É uma tristeza, é um arraso só. Mas ainda bem que se admitiram que era alcoólatra, que a coisa mais difícil é um alcoólatra admitir que é alcoólatra. Mas quando admite, a pessoa procura ajuda e há recurso para isto. É como diz as Escrituras, quem confessa o pecado e deixa, mas confessa que admite. Agora, se nunca admite, como que vai deixar? E ali aqueles ex-alcoólatras muito felizes, testemunhando, alguém dirigindo a reunião disse, quem está aqui que já tem 2 anos não põe uma bebida na boca? Um mar de mãos se levantaram, né? E ele subiu. 5 anos. Já era menos mãos. 8 anos. 10 anos. 15 anos. 20 anos. Já era alguma por outra mão. E por final chegou 25 anos. Creio que teve uns 2 ou 3 que levantou a mão. E o povo aplaudiram. E eu vinha saber que o alcoólatra, ele levanta pela manhã e ele tem que brigar por cada dia. Hoje eu não vou beber. Eu não beberei. Todos os dias, calcula vocês, 25 anos,
que chegou até a perguntar de 30 anos. Todo dia. Eu pensei, parece o crente, é todo dia. Tem que guardar o seu voto, o seu testemunho, o seu cuidado com Deus. Tem que estar perto de Deus. Tem que se vigiar. É desgastante por um lado, mas, como disse Paulo, que as lutas presentes não se compara com a glória que vai ser revelada. Vale a pena? Mais do que. Mais do que. E eu creio que nós temos muitas advertências, mensagens de barcos que naufragaram, Titanics, de Titanics. Este não afunda, este tem esta experiência, tem tanto, tem o que tem. Irmãos, na vida espiritual não existe aquele que não corre o perigo de afundar. Não existe. Seja profeta, seja pastor, seja diácono, seja uma irmã, seja desde do berço grande cristã, isso não vai lhe dar vantagem acima de ninguém. Você tem que fazer igual o ex-alcoólatra, brigar todo dia. Se vigiar, se cuidar. Então veja, passe pela tua memória de grandes figuras, seja pastor, seja quem for, que você admirava e pensava que nunca este ou esta naufragaria. Quem diria que Israel, que saiu sob o sinal do Egito, fracassaria ali do outro lado? Quem diria? Ali temos dentro da Bíblia, e é Bíblia, Sansão. E é Bíblia porque está como exemplo para nós. Um homem que deu sua força para Deus e o seu coração para Dalila. Um homem que tinha dons de Deus e supunha que com estes dons podia brincar com o pecado. E terminou o quê? Foi vencido. É o que acontece por pessoas se sentirem tão abençoadas que eles julgam estar em escapes de qualquer coisa. Ninguém está a escape, por mais abençoado, seja quem for. Olha Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que caiu? Porque parou para olhar, abriu a mente, a coisa para aquela página de Betseba nua tomando banho. Bem, e vocês sabem. Olha Saul, o homem escolhido por Deus para ser o rei. Por que caiu? Por que Judas caiu? Quando Jesus disse, um de vós há de me trair, nos diz a Bíblia que um olhava para o outro e por certo perguntava, será Pedro não pode, João não pode, fulano, sou eu, Senhor? Outro olhava, fulano, não pode, sou eu, Senhor? Porque cada um se vê como frágil. E enquanto você se vê dessa maneira, você está buscando se cuidar, se fortalecer. Pior é quando a pessoa se acha que é forte e que pode e que está acima de tudo.
a verdade é que já está mais do que caído, pela metade caído já, pelo orgulho. Então veja vocês, quem está de pé, cuide que não caia. Ninguém cai de vez, ninguém cai de vez. Você vê um lar arrebentado, ele não arrebentou de vez. Houve princípios ali. Começaram com palavras agressivas, passaram para o desrespeito. Ele desrespeitá-la e vice-versa. Daqui já um pouco já não havia um mínimo respeito dentro daquele lar. E aquilo que nasceu com juras de amor, o quê? Vai desmoronando. Logo se vê o silêncio entre o casal, já não tem mais o que conversar. A coisa está em atenção, sinal amarelo, né? Depois de verde vem amarelo, depois do amarelo, vermelho. A coisa complica-se mais. Agora, por que não manteve a coisa de pé? Por que não manteve este relacionamento, esta boa amizade? Há pessoas que não querem suportar fraquezas de ninguém. Também nunca vai ter amigos, porque você tem fraqueza, quem quer ser teu amigo tem que suportar as horas. É isso. Então veja, não houve aquele equilíbrio naquele lar, não houve aquele equilíbrio naquela vida espiritual, não houve aquele equilíbrio, vamos dizer, saber viver uma vida para Deus, sem aquele legalismo ou sem o liberalismo do outro lado. Não houve um equilíbrio. Por isso Paulo diz, cuide-se, quem está de pé, cuide, para que não caia. Quer dizer, se cuide, se equilibre, se mantenha. Há horas de avançar, há horas de parar, e há horas até de recuar. Calar a boca, ficar quieto, perder, largar aquilo. Porque se for atrás, você vai fazer o que não deveria ter feito. Então veja vocês, a igreja primitiva, ela caiu do seu nível espiritual. A ponto, na primeira era, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Por que ela não zelou daquele primeiro amor? O crente, aquele cuidado quando veio para Cristo, aquele temor, aquele fervor, entende? Aquele prazer, aquele encanto pela palavra, pelas coisas de Deus, pelo culto, pelas orações, por estar envolvido com pessoas de fé. O que é que leva a coisa a esfriar, a cair? Foi o que levou a igreja primitiva também. Foi tendo uma posição de desleixo, descuido, e foi deixando o seu nível espiritual baixar. Então você tem um bom nível espiritual, cuide, para que a coisa não caia. Você tem um médio nível, eleve-o. Tem um baixo nível, eleve-o. Como, pastor? Seguindo o que nos diz o profeta, orando e lendo a palavra. Mas, pastor, não consigo orar 15 minutos. Ore 5. Daqui um pouco mais, você ora mais 5. Durante o fim do dia, quantos 5 você orou? E assim o motor espiritual vai esquentando. Vai ouvindo o hino, vai lendo a palavra, vai se envolvendo. Agora, quando nem sequer pega na Bíblia, quando nem sequer dá tempo para Deus, e deixa o diabo envolver com tantas coisas legais, coisas naturais, e diz o profeta que não é tanta coisa pecaminosa que pode tirar do arrebatamento, mas as coisas legais, coisas certas, muito trabalho.
Não foi isso que o diabo velho do faraó disse para os israelitas? Ah, vocês querem ir adorar o vosso Deus? É porque eles têm tempo. Tire a palha deles, e que não falte nem um tijolo. Barbaridade. O povo chegava que estava cansado, não tinha nem gosto de tomar banho para ir deitar. Estavam mais mortos do que vivos. E tinha que dar conta do recado. Porventura, o diabo não é o mesmo espírito de Faraó hoje? Ocupa o tempo de tal maneira, de tal jeito que não tem tempo. Se não há tempo para as coisas de Deus, o que vai acontecendo? Vai enfraquecendo. A igreja vai perdendo o gosto. E tem uma coisa, se você pode vir à igreja, não pense que a internet em casa substitui a presença sua aqui. A internet é para quem está longe, não pode, não tem jeito, mas aqui não. Aqui não. Internet não substitui isso, o culto pela internet. É diferente. Vocês sabem. Então vejam vocês, o relaxamento, descuido. Irmãos, e cada um, eu quero terminar dizendo, cada um tem que se policiar, se vigiar a si mesmo, para fazer o que é certo e para se desviar do que é errado. Quais são as grandes advertências de Cristo, falando sobre a sua vinda, os sinais da sua vinda? Ele diz, vigiai, vigiai. E ele põe várias parábolas ali, do chefe de lar que vigia para sua casa não ser minada, o mordomo que deve vigiar para estar sobre os negócios do seu senhor. Isso é pastores. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vigiar como, pastor? Alguma coisa que te põe em dúvida concernente o teu arrebatamento? A Bíblia nos diz uma coisa, não vai dormir, não se põe o sol sobre a tua ira. Quer dizer, não vá dormir em X, irmão e irmã, vocês casais. Acertam? Então, veja, é preciso a pessoa se policiar. Ou vocês acham que o pastor é o polícia, é o fiscal? Pastor, você sabe o que é o pastor? Um orientador, um conselheiro. Diz o irmão Brana, Deus deu Moisés, um profeta, para orientar Israel. Deus nos deu um mensageiro hoje para nos orientar. E o próprio Deus, ele nos orienta. Ele diz, aconselho-te. Deus não diz, eu te obrigo. Não, ele diz, eu aconselho. Ele põe diante de nós a sua palavra. Então, veja, quem está de pé, cuide que não caia. Agora, não deixe as coisas acontecer com propósito para que te leve à queda. Como pode haver, eu não entendo, um cristão vê que está morrendo, olha bem, morrendo, cada dia a coisa vai ficando pior e fica de pé para manter as aparências. Me lembra até de Acabe, que recebeu aquela flechada na batalha lá em Ramote de Gileade, né? E ele disse, me tira fora da batalha. E tirou ele ficou ali de pé no carro, com
a flecha, quebrou a flecha, ficou a coisa nele, sangrando, de pé para dizer que estava bem diante do povo, enquanto estava morrendo. Estava morrendo, até o pôr do sol, o homem, até que uma hora caiu. Quantos ministérios, às vezes, pastores, estão nessa condição? Quantos crentes, irmãos, irmãs, sabe que estão morrendo, sabe que estão decaindo, sua vida espiritual vai baixando. Às vezes a coisa que nunca aconteceu antes começa a acontecer, mentirinha, engano, com certas coisas. Olha bem, dentro do lar, na vida, certos tipos de vestes que nunca você pôs e às vezes vai... Que sinal? De que é isto? Sinal de queda, gente. Sinal de que o nível está baixando. E não pensa que de uma hora a outra hora a coisa se eleva. Cuide. Está de pé? Cuide. É você que deve se cuidar. Para que a coisa não vá para pior. Aquilo que jogou fora, depois vai buscar. Está errado isto? Está errado isto. Bem, tem muitas coisas a falar, né? Mas que o Senhor nos ajude. Nos ajude. E eu quero dizer uma coisa: você nunca põe a mão no fogo por ninguém. Nem pastor, nem a mulher de pastor, nem filho de pastor, nem de... por ninguém. Enquanto uma pessoa ela vive, ela está vivendo em perigo. Pode-se observar os nossos heróis. Juscelino Kubitschek fez Brasília, um grande estadista e tal. O homem reconhecido pela sua grandeza. Mas veja se antes dele morrer havia praça, havia estátua e houve até a imagem dele em dinheiro. Depois que a pessoa morre, então ela selou. Aí sim, hoje tem praça, tem cidade, tem ruas, tem de tudo, né? Mas enquanto vive, como eu vos disse esses dias atrás, um dos maiores generais americanos, a história não fala dele, porque ele terminou vendendo a liberdade do seu país para os ingleses. A tal ponto que o Washington perguntou: em quem podemos confiar? Não quer dizer por um pastor, eles pregar bem, ele sair bem, ser bem abençoado. Ele tem muito lado que ele pode cair. Doutrinariamente, com certas ideias, certas conjecturas. Há muitas maneiras de cair, não estou falando só pecados e coisas, não. Há muitas maneiras de uma pessoa cair. Então, você está de pé, cuide, que não caia. Ah, eu caí, pastor. Deixa eu só dizer mais isso. Mas eu caí. Irmão, minha irmã, enquanto Jesus não vier, o sangue está ali falando a misericórdia. Eu não creio numa mensagem sem sangue. Porque todo dia nós temos nossas fraquezas e erros. Vocês creem numa mensagem que há o sangue de Cristo? O que seríamos de nós sem isto? Sem esta divina proteção, que Deus olha e não vê nós, vê.
A nossa fé, aceitamos a mensagem do Calvário. Então, se alguém se achou caído, alguém fez o que não devia fazer, se há porventura alguém que me ouve, nunca pense, para mim não há mais jeito. Enquanto você respirar, há oportunidade. Há misericórdia. E quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Para que errar mais do que Sansão errou? E ali estava aquele homem, cego, no lugar dos olhos era um buraco. É a primeira coisa que o diabo faz, né? Quer dizer, se voltar a força dele, ele não sabe por onde ele vai se dirigir. E veja vocês, guiado pela mão de um garoto. E o que chegava nos ouvidos de Sansão? Críticas, zombarias. E como diz o irmão Brano, o herói derrotado. Coisa mais terrível é o ministério derrotado, é um cristão, um lar derrotado, uma cristã derrotada, né? Tem um quadro pior do que esse. Mas Sansão pediu levar-se até as colunas, que segurava todo aquele templo, aquele edifício. E ali ele estava, ele só orou assim: ó Senhor, eu gosto disso. Somente uma vez mais. Só uma vez mais, Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, Deus é um Deus que ouve. Um coração, quando se volta para Ele, pode estar lá no fundo do inferno. Deus desce ali. Somente uma vez mais, Senhor. Aquelas pequenas palavras está dizendo: Senhor, pequei, eu mereci o que aconteceu comigo, eu sou totalmente culpado, eu não culpo ninguém, fui eu, o meu descuido, o meu relaxamento, a minha imprudência, mas Senhor, me perdoa só uma vez mais. Eu gostaria de saber o que Sansão sentiu em sua alma, quando ele sentiu aquela presença divina, que lhe dizia: eu te perdoo, eu te aceito, eu te ouvi, eu estou contigo. E ele sentiu aquela força divina, sobrenatural, vir por toda a célula do seu corpo, seus nervos, sua pele, seu pelo, sua alma, seu espírito. Glória a Deus. Opa, irmãos. Somente uma vez mais. Irmãos, Deus é um Deus tão bom. Eu não creio que haja ninguém nessa situação para dizer somente uma vez mais. Mas Deus é um Deus tão bom. Ele nos diz que é para perdoar o nosso próximo. Pedro disse até 7, ele disse até 70 vezes 7. É uma figura, né? 490 vezes por dia, calcula você. Um irmão chegar durante o dia, errar contra você 490 vezes, mas ali é infinito, né? E nosso Deus, Ele é tão bom. Quando nós erramos, chegamos a Ele dizendo: Senhor, me perdoa esse pensamento, Senhor, me perdoe. Dali um pouco vem você de novo: oh, Senhor, de novo estou aqui. Você não está chegando a Deus pela segunda vez. Você está chegando a Deus pela primeira vez. Pela primeira vez. Porque Ele joga no mar do esquecimento. E Ele não fica contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Ele perdoa, perdoa. Nosso Deus é assim. Nosso Deus é isto. Agora, como ter coragem de ferir quem nos ama tanto?
Só há uma coisa: o amor dele nos constrange a viver mais para ele. Oremos. Preciosíssimo Pai, vista cada um de nós dessa prudência, deste cuidado. Quem sabe alguém que está andando pela margem do caminho, brincando, ó Deus, com a sua salvação, brincando com a sua fé, brincando, Senhor, com seu casamento, brincando com seu futuro espiritual e tantas coisas mais. Permita que, diante de tudo o que ouviu, possa se vestir de mais prudência e caminhar de uma forma mais cuidadosa, cuidadoso. Ó Deus, porque todos desejam estar de pé diante de Ti naquele glorioso dia. Ninguém quer chegar ali caído. E temos presenciado tantas pessoas que já caíram ao longo do caminho, mas também já presenciamos tantos que pela Tua graça levantou, tomou aquilo como um exemplo para que não repita outra vez e tem vivido uma vida de vitórias. Deus querido, nós Te agradecemos pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. E agora, Senhor, vista-nos desta prudência, para que em tudo possamos estar de pé, na nossa fé, no nosso cuidado espiritual, zelando em todos os sentidos, ó Pai, velando, como diz a Bíblia, pela nossa vida espiritual. E ajuda-nos a ajudar uns aos outros, e assim possamos agir como uma grande família do Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros, e atira-os para as Tuas costas, ó Deus, para trás de Ti, no mar do Teu esquecimento. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, a vocês da internet. E agora vamos orar por um tempo, não é certo?